Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E hoje a gente vai conversar de Presa Fácil, do autor Douglas Ribeiro, que foi um livro que me deixou de ponta cabeça, me fez querer montar todas as peças do quebra-cabeça aqui e que teve um final, assim, de explodir a cabeça. Aproveita e já deixa seu joinha aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal para você não perder nada e vou deixar aqui também o meu Instagram, se você quiser me acompanhar lá de uma forma mais instantânea, que lá eu vou postando as leituras no dia a dia e é isso. Vem comigo que a gente vai conversar sobre esse livraço. Aqui a gente conhece a Clara Pedroso, que é uma delegada que investiga casos que não foram solucionados no passado. E no meio de todas essas investigações, ela tem, dentre desses casos, um assassino que era um serial killer, que era chamado de o assassino do trevo de 4 folhas. E tinha uma lenda urbana de que em um determinado parque da cidade, toda vez que alguém era morto pelo assassino do trevo de 4 folhas, era plantado em um canteiro lá mais um trevo. E durante, acho que foram 24 anos entre o passado e o presente, apareceu um novo trevo de 4 folhas lá. E a Clara tá convencida de que o assassino do trevo tá de volta. Então ela vai começar a se movimentar ali na delegacia para poder conseguir reunir provas e correr atrás para encontrar o assassino do trevo de 4 folhas, porque ninguém nunca o encontrou, ninguém nunca soube quem ele é. A gente vai acompanhar aqui toda essa investigação da Clara, porque ao mesmo tempo tem uma história paralela e que se interliga diretamente ao assassino do trevo de 4 folhas. E eu não quero falar muito da história e nem como a história começa e de como que as coisas começam a se interligar, a jogada que teve aqui no começo, o início da história mesmo, com o assassino do trevo de 4 folhas, porque foi uma coisa que eu fiquei de queixo caído. Quando você chega ali mais ou menos na página 80, 90, acontece um plot que muda totalmente o rumo da história. E assim, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu tô lendo? Porque eu tive uma surpresa gigantesca, gigantesca. E assim, leitores de thrillers como eu, e principalmente thrillers policiais, thrillers psicológicos, a gente gosta de ter surpresa. E esse livro é uma caixa de surpresas, é um quebra-cabeça que vai juntando as peças ao longo da história e fecha tudo de uma forma muito legal. Aqui a gente tem os personagens que a gente se afeiçoa muito, os personagens, as presas fáceis que a gente torce por essas presas, e nem quero dizer quem são as presas para não dar muito spoiler. Não vou falar demais, vou contar um pouco só do que eu senti, das minhas impressões aqui mesmo ao longo da história, porque eu saí desse livro querendo ler outro livro do autor. E ele tem até Mortes de Primavera, que é o primeiro livro de uma série policial do Nick Ventura, e eu quero muito esse livro físico para poder ler. Mas assim, vamos falar aqui um pouco das impressões dos personagens. A gente tem a Clara Pedroso, que é a detetive e que movimenta toda a investigação. Tem até uma subtrama envolvendo a vida dela, o marido, a filha e problemas pessoais que ela enfrenta e que, ao mesmo tempo, isso faz dela uma personagem muito forte. Uma personagem que está centrada nos seus objetivos e que quer, de qualquer forma, conseguir encontrar o assassino do trevo de 4 folhas. A gente tem a Dani aqui também, que é a parceira dela nessa investigação e que juntas elas formam uma dupla muito legal, até com determinados embates que elas podem ter aqui no meio da trama. Todas as pessoas que foram envolvidas na história, na investigação, as presas, eu só tenho a dizer que é um livro que você vai ficar totalmente imerso, porque ele tem, eu acho que ele tem umas 4 reviravoltas, e você fica assim, tentando juntar as peças do quebra-cabeça para conseguir chegar no final e, assim, realmente montar tudo. Aqui a gente tem cenas policiais, temos cenas de violência, cenas de tortura. Se você é sensível, fique um pouco atento, porque apesar de serem poucas,
são muito fortes e tem a marca registrada de um thriller policial, de um assassino, de serial killer, que tortura, que mata por prazer. E assim, o Douglas conseguiu construir aqui excelentes policiais, personalidades dos personagens sensacionais, personalidade do serial killer de uma forma sensacional. Toda a história de como o serial killer conseguiu fazer essas presas, como ele conseguiu capturar essas presas, foi muito legal. É tudo muito bem encaixado e a escrita dele é muito boa. Te deixa totalmente imerso e você realmente não quer largar. Eu surtei com esse livro em vários momentos e eu li ele, a maior parte, foi ele inteiro mesmo, no ônibus, no ponto de ônibus. E teve uma hora que eu tava no ponto, trocando de ônibus, que, gente, eu tava assim, eu tava lendo assim, e aí teve uma cena que eu fiz... E aí eu fiquei chocado, véi. Gente, e assim, isso aconteceu umas 2 vezes. E as pessoas no ponto ficaram olhando pra mim, tipo assim... O que esse menino tá gritando aqui no ponto? Porque realmente foram surpresas muito fortes. E assim, foi tão legal ler esse livro que eu já tô chovendo no molhado, falando que eu fiquei totalmente imerso, que tiveram até determinadas situações no ônibus, que tem gente que adora fofocar no ônibus. E aí, nossa, 2 dias eu tava completamente imerso na história. E... num dia tinha uma mulher fofocando de uma coisa, no segundo tinha outra mulher fofocando de uma coisa, e tava tão legal também que eu não sabia qual prestar atenção. Eu focava um pouco no livro, porque tava totalmente interessante, e a fofoca das mulheres também tava muito interessante, e aí eu ficava um olho no livro pra saber o que ia acontecer, e o ouvido lá nas mulheres contando a fofoca de tão legal que tava. Mas assim, o livro conseguiu até me fazer não prestar muita atenção nas fofocas das mulheres no ônibus, porque o livro tava tão legal e eu não quero dar muito spoiler, eu não quero falar muito do livro, porque qualquer coisa pode ser spoiler. Eu só digo pra vocês pegarem esse livro e lerem, porque ele é sensacional, sensacional. Ele tem edição física, tem a edição no Kindle, ele tá no Kindle Unlimited também. Você pode ir atrás desse livro, você pode ir lá no Instagram ver todas as minhas impressões, porque, gente, sério, confia em mim. Peguem esse livro, porque é um thriller policial de tirar o chapéu. O Douglas conseguiu criar uma história imersiva, com personagens cativantes que te fizessem sentir ao longo da investigação, como se você fosse mesmo um personagem dentro do livro que tá acompanhando aqui. Então assim, sério, sensacional. Deem a chance pra esse livro, leiam, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se vocês pegarem pra ler as avaliações desse livro na Amazon e no Scoob, vocês vão ver que eu não tô brincando. Livro que bate assim, de frente com Karen Slaughter na nossa realidade, sabe? Um thriller policial brasileiro e que é sensacional. E é isso, sabe? Peguem, leiam e depois venham me contar o que vocês acharam, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram também. E vamos conversando sobre os livros, sobre as literaturas, me indiquem livros policiais, thrillers psicológicos, thrillers policiais, porque vocês sabem que é o meu gênero de conforto, o meu gênero favorito. Deixa aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.